do Stick Fight Do. Nessa aula de hoje falaria um pouquinho sobre transição composta, né? O que é transição composta? Então, a transição composta é, na verdade, utilizada, é um recurso utilizado, na verdade, quando se manipula dois bastões no Stick Fight Do, tá? Então, na verdade, a transição composta é a transição, né, do controle de uma arma para outra. Então, quando se utiliza dois bastões, é necessário que você tenha um ponto de conexão em alguns momentos da movimentação, né, da execução de movimentos, para que você consiga, então, transferir, né, o controle de uma arma para outra, né, com o objetivo, então, de executar ou um movimento com o bastão que está na sua mão direita, ou com o bastão que está na sua mão esquerda. Tá? Como não existe uma ligação física entre as duas armas, né? Então um bastão fica separado do outro, né? Você tem que ficar geralmente com um bastão na mão direita e outro na esquerda. Então, para que haja uma transição de controle, na verdade, uma transição então de controle, né? Pensando em detalhes, né? Detalhadamente, para que haja essa mudança de uma arma para outra, para que você ora use a arma da direita, ora use a arma que está do lado esquerdo, é necessário que haja em algum momento, então, um ponto de conexão. Mais precisamente, um ponto de contato. Né? Então, geralmente, se eu estou manipulando dois bastões simultaneamente, eu quero, né, passar a movimentar um outro bastão, então um segundo bastão, imagine que eu estou utilizando o bastão que está na minha mão direita, e o outro bastão, naquele momento, está em estado de repouso, né? E eu quero imediatamente passar o controle ao bastão que está na minha mão esquerda. Então, o que eu teria que fazer nesse caso? Eu teria que, com certeza, encontrar algum momento dentro da técnica que eu estiver praticando, dentro do conjunto de técnicas, em algum momento teria que fazer com que um bastão encoste no outro, né? Tenha contato com o outro, né? Para que aí, então, eu me posicione de uma maneira adequada para passar então a utilizar o outro bastão, o segundo bastão. Então, se eu estava utilizando o bastão que estava na minha mão direita, eu tenho que encontrar uma maneira do bastão, né, que está na minha mão direita encostar, né, em algum momento no bastão que está na minha mão esquerda, para que então eu passe o controle ao bastão da mão esquerda, ou seja, ao outro bastão. Então, na verdade, a transição, então, fazer uma transição composta no Stick Fight Do, tá, é na verdade, então, é isso. Você encontrar uma maneira de transferir o controle de uma arma para outra durante uma sequência de movimentos, tá certo? E consequentemente a isso, também existe, né, a movimentação composta, né, que não é o tema dessa aula, na verdade, mas eu acredito que isso está associado também à ideia, né, de transição composta. Então, a movimentação composta já seria um pouquinho além disso, né? Você, ao encostar um bastão no outro, né, durante a execução de uma sequência, seria você girar, por exemplo, um bastão em volta do outro, né, sem que eles percam o contato. Tá certo? Esse é um exemplo aí, então, de movimentação composta. Então, a movimentação composta ela acaba surgindo em consequência, né, da transição composta, da necessidade de se transferir o controle de uma arma para outra durante a execução de técnicas, né? No Stick Fight Do, tá certo? Então é isso, existe então esse tipo de transição, tá? Mas é para quando se manipula duas armas, tá? Então, na verdade, é isso, a maneira que se tem, né, de controlar duas armas simultaneamente é buscando então algum ponto de contato entre as duas armas, entre os dois bastões, no caso, tá? Durante a movimentação. Pois as armas livres, sem nenhuma ligação física, não existe nenhuma corrente, por exemplo, ligando um bastão no outro, né? Porque o Stick Fight Do utiliza os bastões de forma independente, bastões livres, né? Não se utiliza bastões interligados, né? Como é o caso do Nunchaku, por exemplo, que possui uma corrente ligando duas partes, né? Tá? No caso do bastão, você precisa substituir, é necessário substituir essa falta de conexão entre a falta de conexão física entre as duas armas, né, entre os dois bastões, encontrando então pontos de contatos durante a execução, para que nesse momento se faça então a transferência de controle entre as duas armas, né, entre os dois bastões que estiverem sendo usados, tá? Bom, claro
que esse é um tema para praticantes já em níveis um pouco mais avançados do Stick Fight Do, que estejam manipulando duas armas simultaneamente, tá certo? Mas é isso que eu queria falar então na aula de hoje. Esse é mais um tipo de transição, né, existente aí no Stick Fight Do, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.